Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado, Senhor, pela vida, pela paz, pela comunhão, pelo sustento. Obrigado, meu Senhor, pela saúde, pelo vigor. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, pelas operações do teu Espírito, Senhor, no seio da igreja. Obrigado, meu Senhor, pela tua mão estendida sobre cada servo teu, coroando de benefícios, ó Deus, dando graça, Senhor, e enchendo de vigor as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Estamos de volta com a palavra ao amanhecer. Nosso desejo de comunicar a palavra continua, é um compromisso que a gente precisa manter enquanto tiver oportunidade, voz e vez. Eu louvo a Deus porque nós fizemos alguma coisa até agora, temos feito, e sem intervenções, sem precisar nos rebaixar, sem fazer concessões à perversidade. Hoje as igrejas estão sofrendo muito, as denominações estão morrendo. E nós temos vícios terríveis entre estas pessoas, e eles, humildes, parecem os anjinhos, até assumir uma posição. Quando assumem a posição, se tornam verdadeiros inimigos da própria denominação, da própria igreja. Aí usurpam, fazem o mal, e é muito difícil. Mas não me atinge, não mexe comigo, não. O meu propósito é trazer a mensagem da palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar em Juízes 13, uma belíssima história de um casal que não tinha filhos, o Manoá e a esposa. E certamente, como todo hebreu, tinha dava aquela importância à vida, à família. O Manoá e a mulher orava. Quem sabe, desde cedo orassem pedindo solução, porque na época não existia o tratamento. Então, os tratamentos apelavam-se para os milagres. E a mulher teve uma visita de um anjo, um homem de Deus, que ela não sabia que era um anjo. Ela comunicou ao marido e eles foram orar para Deus mandar este homem de volta. Juízes 13, 8 a 21 é o nosso texto. Uma belíssima mensagem para nós, para cada um. Eles queriam um filho, mas você pode estar querendo outra coisa. Eles queriam um descendente, uma continuação das suas vidas. Mas nós podemos interceder e buscar a Deus por outras razões. Então, a leitura, Juízes 13, 8. E Manoá orou intensamente ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha a nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido, Manoá. E apressou-se a mulher e correu e noticiou ao seu marido, e disse: Eis que aquele homem que veio a mim outro dia me apareceu. Então Manoá se levantou e a seguiu. E veio aquele homem e disse-lhe: És tu aquele homem que falasse a esta mulher? E ele disse: Sou eu.
Então disse Manoá: cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? Disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo que eu disse à mulher se guardará ela. De tudo que procede da vide, de vinho, não comerá, e nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei o teu pão. E se fizeres holocausto, oferecerás ao Senhor. Até porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E obrou o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. Sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. E vendo Manoá e a sua mulher, caíram em terra sobre os seus rostos. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá, que era o anjo do Senhor. Meus queridos irmãos, nós vivendo a indiferença do Ocidente em relação a Deus, vivendo os vícios religiosos denominacionais em relação à fé, o sujeito assume uma postura e parece que o Deus é ele. A mulher assume uma posição e se torna, às vezes, bem difícil a convivência, porque se acham mais do que são. É um risco quando nós assumimos um trabalho, uma posição na obra de Deus e nos sentimos como se Deus precisasse de nós. Eu tenho a felicidade de servi durante muitos anos numa denominação, fiquei 52 anos. Na verdade, 52 anos no serviço. Comecei a trabalhar com 2 anos de fé, por necessidade, na minha região onde eu residia. E 54 anos depois, já a igreja esgaçada, se desmanchando. Não é desgraçada, não. A igreja continua a igreja. Mas esgaçada, tiraram as pessoas, foram humilhando os idosos e envergonhando e introduzindo coisa estranha. Não precisou ninguém me dizer que queria me ver longe. Eu não voltei mais. Eu louvo a Deus porque, apesar de eu não ter bens, como a maioria tem, Deus me deu um bem que é inegociável. A compreensão das coisas de Deus, que são eternas, e o conhecimento razoável das coisas humanas. Então, meus irmãos, hoje eu estou falando tudo isso para chegar na... Não acredita-se mais em milagres, não acredita-se mais em intervenções divinas, não se acredita mais.
A maioria das denominações, além daquelas que são seitas malignas conduzidas por bandidos, a maioria das denominações vive uma mesmice que faz pouquíssima diferença você participar ou não. Em muitos casos, estar dentro tem um compromisso, estar fora tem um benefício. Os hebreus, os judeus, os israelitas foram instruídos pela palavra de Deus, receberam a palavra na infância. As mães foram as primeiras professoras dos filhos. A palavra de Deus, a lei de Deus ordenava a mãe ensinar e o pai ensinar, assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Os hebreus, os israelitas, os judeus, e hoje os israelenses, apesar da diferença entre os hebreus antigos e os israelenses modernos, mas o fundamento é o mesmo, é a Torá, é a palavra de Deus, é a lei, é a palavra do Senhor, é o compromisso espiritual, muito embora bem tênue, por causa, eles não têm mais o templo, não têm o sacerdócio, não têm. Então eles fazem um esforço enorme para manter a chama da nação, a chama da fé. Neste tempo, as mulheres tinham ansiedade, elas tinham a promessa de Deus de que a solução para o problema do homem, o problema da sociedade, o problema do pecado seria o descendente da mulher. Toda mulher estéril se angustiava. Aqui não tem uma descrição que a mulher é angustiada, como naquele caso da Ana, em 1 Samuel, mas certamente esta mulher era angustiada. Ela tinha, apesar de não estar escrito, mas ela tinha a sua carga de tristeza por não ter filhos. Deus, na sua soberania, faz como quer e enviou o anjo para comunicar àquela mulher que ela seria mãe. Aqui, no início do capítulo 13, tem a história. O esposo não estava com ela. E os filhos de Israel já tinham feito muita maldade, estavam num período de crise novamente. Os filisteus estavam dominando eles e um homem da tribo de Dan, o Manoá, sua mulher estéril, a gente não tem o nome dela, apareceu a ela o anjo do Senhor e falou sobre a maternidade. Ela teria um filho. Ela creu, guardou a palavra no coração. O marido chega a ela, fala para o marido que creu. O marido não teve dúvida. Que conversa é esta? Não, ele creu. No versículo 5, neste capítulo 13, diz que o menino seria um nazireu de Deus. Nazireu é um indivíduo com uma chamada específica, a santificação, a uma missão. O menino seria um nazireu de Deus. A mulher falou com o marido e disse, olha, um homem de Deus veio a mim. Ela não sabia que era um anjo, mas se era um homem com uma mensagem daquela, um homem de Deus. Veio a mim, ele tinha um aspecto extraordinário. E eu perguntei de onde era, e não lhe perguntei de onde era, e ele disse o seu nome. Mas ele me disse que eu ia conceber, ia ter um filho. O marido, cheio de esperança, um marido que tinha a fé verdadeira, não duvidou da esposa. Certamente era uma mulher com maturidade, com honradez. E ele foi orar para Deus enviar o homem para dar orientações a ele. É o que diz
o versículo 8, onde eu iniciei a leitura. E foi realmente a resposta de Deus foi enviar o homem novamente, que era o anjo. E o homem pergunta, o marido pergunta, olha, foi você que falou com essa mulher? Foi. Então nos diz como é que eu vou tratar esta criança que vai nascer. É o que eu disse para ela. Ou seja, tudo feito conforme a orientação divina de uma forma profunda, porque Deus não é Deus de confusão. O menino pode ter sido um problema. Mas aqui nós, nordestinos, temos nossos ditados, e um adágio daqui, que eu não sei se é do Brasil inteiro ou se é só do Nordeste, diz que remédio para doido é doido e meio. Os filisteus faziam miséria contra os hebreus. Então Deus fez nascer um menino que seria revestido de poder para vingar aquelas misérias todas. E esse menino era o Sansão, foi o Sansão. E muitas vezes também somos levados a ver as coisas do Sansão só, historinha infantil, mas o Sansão teve 20 anos à frente do governo na época dos juízes. Então, nós temos na palavra de Deus tudo o que necessitamos para a nossa orientação espiritual, orientação em termos de administrar a obra de Deus, orientação em relação à nossa família, como orientar filhos, toda a orientação necessária a quem tem fé, encontramos na palavra de Deus. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe sua vida, que você seja uma bênção e busque a direção. Este homem buscou a direção. O versículo 8 diz que o Manoá orou instantemente ou com frequência. Ele orou ao Senhor e Deus lhe respondeu. Deus já me respondeu muitas vezes, às vezes ele fica no silêncio, agora Deus está no silêncio em relação a mim. Uma coisa que eu pedi, perguntei e ele ainda não falou, mas tem menos de 2 anos da minha comunicação. E eu gosto de falar sobre as coisas de Deus mesmo. O Jacó chorou pelo filho que não tinha morrido, como se tivesse morto, por cerca de 20 anos, até Deus dizer para ele, Jacó, não temas descer ao Egito, que eu vou contigo. E José vai colocar a mão sobre os seus olhos quando você morrer. Então, que Deus abençoe você. Não duvide da proteção, da direção, nem da inspiração. A minha intercessão hoje é pela família do irmão presbítero Américo Neto, nosso ajudador na obra de Deus, tem uma família estruturada, toda trabalhando para o Senhor Jesus. A irmã Iracema, a esposa dedicada, a filha, a Rebeca, casada com o Paul, eles têm o Levi, um filhinho, e o Mateus, que também vai ser pai. Este mês, possivelmente ainda, o Mateus e a Vitória receberão o presente que Deus deu. Então, vamos orar pelas famílias e a minha gratidão aos meus irmãos, Américo Neto e família. Amado Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos ao Senhor pela tua graça, pela tua mão estendida sobre nós, pela orientação do teu Espírito, pelo poder da tua palavra, Senhor, e pela nossa participação neste reino de trabalhos, na tua presença. Eu te louvo, Senhor, pela minha atividade, eu te louvo pela igreja, abençoa, meu Senhor, a primeira Igreja Batista da Granja Portugal, abençoa o pastor Davi, sua esposa, sua família, abençoa, meu Senhor, as nossas vidas, abençoa minha esposa no trabalho da igreja, nos dá graça, Senhor, na tua presença, guarda nossas vidas, abençoa os pastores da ABC, toma, meu Senhor,
todos os nossos irmãos e amigos na Convenção Batista Brasileira, todos os teus servos que trabalham para o engrandecimento do teu reino. Amado Pai, o irmão Américo e a sua família tomem em tuas santas mãos, da graça, a recompensa com a bênção dos céus, a fidelidade, o empenho, o trabalho deles, meu Senhor, nas congregações, no templo sede, onde eles estiverem, ó Deus. Estenda as tuas mãos sobre os seus bens, dando graça, proteção e guardando a família, a integridade física, espiritual e emocional de cada um. Amado Senhor, ouve a nossa petição. Em nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos para sempre. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.